e o período de cada função, tá? Bom, na letra A, ele quer o cosseno de 3x. Então, o que eu vou fazer? Uma tabelinha, tá certo? Comece pela tabela, então. Lembre-se que na tabela você precisa do x e do y. No entanto, para facilitar a nossa vida, nós teremos uma passagem intermediária que refere-se à razão, tá? Então, vamos lá na vida aqui. Opa, pera lá. Então, eu vou aqui para o x, tá certo? E aí, tem uma questão que vocês não tinham feito, e eu sei que você vai ficar bravo, tá bom? Eu comentei que era isso, mas não sei se alguém se atentou ao fato. Eu calculo o cosseno de um ângulo, tá? Existem várias formas de pensar nisso daqui, não precisaria fazer essa passagem aqui do 3x, tá? No entanto, para explicar, eu acho que vai ficar mais tranquilo usar essa passagem, tá certo? Então, eu calculo o cosseno de um ângulo. O que eu quero calcular? Tá? Eu quero calcular o cosseno de zero, porque o cosseno de zero é 1, vai facilitar minha vida. Lembre-se que eu escolho o x, tá certo? Eu quero calcular o cosseno de π sobre 2, que é o cosseno de π sobre 2 dá zero. Quero calcular o cosseno de π, que dá menos 1. E, para terminar, o cosseno de 3π sobre 2, que vai dar zero também. Lembrando que o cosseno de 2π é igual ao cosseno de zero, tá certo? Então, o ângulo, que é o 3x, é o ângulo que tem que ser o zero, o π sobre 2, o π e o 3π sobre 2. Ou seja, eu tenho que escolher um x que multiplicado por 3 vai dar zero. No caso aqui, é o próprio zero. Aí eu tenho que escolher um x que multiplicado por 3 vai dar π sobre 2. Aí você fala assim, pô, professor, aí judia, né? Pessoal, é conta com fração, tá certo? Para eu pegar um x, multiplicar por 3 e dar π sobre 2, basta eu pensar no inverso, tá? É o π sobre 6. Por quê? A hora que eu multiplicar aqui por 3, eu tenho que dividir por 3 também, tá certo? Para fazer o cancelamento e sobrar o π sobre 2. Então, se eu pegar o π sobre 6 e multiplicar por 3, eu simplifico o 3 e o 6 por 3 e vai sobrar o 2. Aqui eu tenho que pensar da mesma forma, tá? Eu quero pegar um valor, multiplicar por 3 e quero que sobre o π. Tem que ser o π dividido por 3. Então, o que eu estou fazendo é pegando todos esses números e acrescentando um 3 no denominador. Só que quando eu tenho 2, 2 vezes 3, 6. Aqui embaixo, a situação é a mesma. Eu vou usar o 3π sobre 6. Só que o 3π sobre 6 simplificado, se eu divido o 3 e o 6 por 2, vai dar o próprio π sobre 2. E π sobre 2 multiplicado por 3 é 3π sobre 2, tá certo? Então, pensa sempre naquilo que você quer para você verificar o que você precisa. Então, o que eu quero é calcular cosseno de zero, calcular cosseno de π sobre 2, calcular cosseno de π e calcular cosseno de 3π sobre 2. Por quê? Porque fica tudo muito simples e tudo muito fácil. Os resultados sempre serão 1, 0, menos 1 e acabou, tá? Para isso, eu tenho que pensar qual é o x que eu escolho, para que nesse caso, multiplicado por 3, vá gerar esses valores. Tá certo? Então vamos lá. Depois de escolhido isso daqui, aí a gente vai para o gráfico, aí fica tudo mais simples, entendo eu, né? Bom, então no gráfico, eu vou ter o eixo y, eu vou ter aqui o eixo x, certo? Não precisa fazer ele tão grande assim. Então, vamos lá. Aqui é y, aqui é x. Eu vou ter aqui as minhas coordenadas. Vou dividir aqui mais ou menos. Uma possibilidade para fazer o gráfico, tá? Ao invés de você ficar desenhando o valor numérico 1, 2, 3,
tá certo? Se ele pedir só para fazer o gráfico, você pode sim usar os valores do x. Por quê? Como eu usei intervalos equivalentes aqui para o 3x, o x também tem intervalos equivalentes. O que eu estou querendo dizer? Que do 0 para o π sobre 6, eu tenho a mesma distância do que do π sobre 6 para o π sobre 3, que é a mesma distância do π sobre 3 para o π sobre 2, tá? Então aqui, ó, ao invés de ficar marcando os outros valores, eu posso colocar π sobre 6, lembrando que aqui no começo eu tenho 0, né? Aí depois na próxima marca, o π sobre 3, no próximo, o π sobre 2, tá certo? E aí eu já tenho todos os valores aqui que eu vou precisar, tá? Se eu quisesse pegar o próximo valor, tudo bem que seria o correspondente do 2π, tá? É só pegar o 2π e, nesse caso, dividir por 3, como eu falei, tá certo? Uma observação aqui que é válida, e entendo eu que facilita bastante aqui a nossa vida, é a seguinte: para eu sair do 3x e chegar no x, basta dividir o valor por 3. Então, se eu pensar na operação contrária, pensando que eu quero que o ângulo, que é o 3x, corresponda a 0, π sobre 2π e 3π sobre 2, basta eu fazer então de novo a operação contrária que eu vou chegar no x, tá? Então vamos lá, o meu primeiro ponto, ele tem coordenadas 0 e 1. Então 0 e 1 aqui, ó. Para mim, aqui vai ser 1 e aqui vai ser menos 1. O segundo ponto tem coordenadas π sobre 6 e 0. Lembrando que o 0 no y fica em cima do eixo x. Terceiro ponto, π sobre 3 e menos 1. Então, do π sobre 3, eu desço no menos 1. E no quarto ponto, π sobre 2 e 0. O quinto ponto, que corresponde ao 2π, ele tem o mesmo resultado quando eu tenho o cosseno de 0, tá? Então, eu posso voltar aqui no primeiro ponto, tá certo? O desenho do gráfico é esse daqui, ó. Pronto. Aí ele pediu o domínio. O domínio é o conjunto dos reais. Como eu disse, na função seno e cosseno não tem restrição, tá? A imagem refere-se ao mínimo e o máximo. O mínimo aqui é menos 1 e o máximo é 1. E para terminar, o período, tá? É exatamente a distância que eu percorro entre o mínimo e o máximo no x que eu usei aqui para a função, tá? Então, essa distância aqui, se eu sair do zero, essa distância tem que ser 2π sobre 3. Então, o período aqui é 2π sobre 3. Pronto, pessoal. Está feita aí a correção da letra A.